Satsang 4. Por Jean-Luc Ayon. Então quem está falando? Quem está perguntando? Vá, Maurice, vá. Jean-Luc, se engolirmos todas as cabeças decoradas e todas as glândulas deste mundo, não vai mudar isso. Com o número que engoliu Macron, ele ainda é tão estúpido, mas bom. Sim, mas não impedirá a luz de cumprir as profecias como foram dadas. Por quê? Espere, eu lhes digo que em maio e junho, nós realmente bloqueamos e concretamente, além do que você viu, todas as ações no nível do G7 e de todos os Illuminati. Então, eles estão em status quo como nós, há mais ações. É como se o sistema, se você quiser, o sistema matricial fosse agora espontâneo, há mais do que o Van Allen, existe mais oportunidades para eles desencadearem eventos catastróficos. Você vê que eles tentaram por todos os meios iniciar guerras, não funciona. É como se estivéssemos livres, entende? Existe um sistema que está morto, mas continua tranquilo apesar de tudo. Tudo acontece, faz parte da lógica, há uma força de inércia que eu concordo. Mas o trabalho mais importante, eu expliquei ontem em Satsang, é mais ir do que sonhar, ir quebrar alguma coisa, é realmente conseguir nessa fase, se você quiser, se juntar ao Uno, como eu disse, o éter primordial, pelo feminino sagrado, sendo absorvido no nível da essência ou da centelha, você o chama como você quer. A diferença essencial, eu acho que você está começando a sentir, com o que dissemos ontem, quando você se importa, ou nos alinhamentos ou outros, o cuidado tem de ser maior. Fica muito claro, quer dizer que agora pensamos em alguém, pronunciamos seu nome, mesmo que não o conheçamos, ou temos sua imagem. Se o conhecermos e instantaneamente a pessoa é absorvida, então mais ou menos instantaneamente. Há alguns que penetram ao mesmo tempo, outros estão em vários estágios, outros sentimos que esfrega um pouco, mas é este princípio que recria não o fogo já é suficiente. Nós não paramos de queimar. É o que irá recriar este último campo a causal da física chamado tempo zero, que está ligado à presença do éter primordial. Foi o que explicamos. Rebobinamos o filme inteiro, há mais filmes e ainda assim continuamos aqui. Tudo está parado no plano de desenvolvimento que vamos dizer ou evolutivo ou involucional, isso não importa. É como se estivéssemos em uma espécie de rol, não é nem mesmo um rol de estação, eu não sei como chamá-lo, ou nós estávamos todos, e não que nós, não que as pessoas não que abertas, mas também pessoas fechadas, os Illuminati, os chifres perguntando de forma real e concreta. E agora? É realmente a impressão que domina porque bom, as vibrações estão ok, o fogo do coração está indo, o fogo está indo bem, estar um no outro está indo mais e mais facilmente, nós podemos ver isso e é uma realidade, é concreta, é vivida. Mas também vemos isso. Tanto que antes era como um objetivo que foi alcançado. É como quando você corre, você faz algo que você está feliz que é feito, e depois, isso é resolvido pelo conceito, como expliquei ontem, por todas as informações que chegaram, por causa de fazer perguntas por uma semana, mas sem fazer qualquer pergunta simplesmente. Não é uma espera ou uma falta de interesse, mas esperar por uma ação ou um estado se concretizar. Então não há 50 ações, ou é que estamos todos silenciosamente dentro de cada um em seu canto, mas mesmo se somos milhares, eu não penso que isso seja grande coisa, ou faça muito barulho, como eu digo agora. A única maneira é fortalecer a fusão desse fogo ardente com o que chamei de água primordial, isto é, magnificar o feminino sagrado pelo sentimento de acolhimento, como explicado pelo Abba, pelo Bedi, por mim, para acionar algo. Foi dito ontem, somos nós que acionamos, mas ainda precisamos saber o que acionar.
Não é o suficiente para me colocar em êxtase, que eu posso fazer isso, eu posso ficar anos assim, estamos cheios para poder fazer isso tão bem. É bom estarmos em êxtase, estamos dentro, lá tem mais imagem, tem mais visão, tem mais sonho, há apenas essa felicidade total. E quando você abre os olhos a gente percebe que nada se alterou. E ainda, tudo, eu prometo a você, ainda se eu estivesse sozinho, mas nós somos milhares de ter trabalhado no processo que estava acontecendo em maio e junho e lá nós não estamos na expectativa de algo. Mas nós nos perguntamos, onde finalmente ficar? Você vê, porque ou você se coloca nesse silêncio total, esse vazio, esse estado de amor sem precedentes que ocorre quando há cuidado, quando há tudo, mas o real ainda está lá. A verdadeira ilusão deste mundo ainda está lá, ela se torna sozinha, então há mais direção. Então, talvez seja algo antes do tempo zero, na parada da Terra, e tudo, mas intimamente estou convencido de que não. Não é como me dizem alguns, especialmente na França, paradoxalmente, não no Brasil, as pessoas que são seguidores do inaudível, que vivem o absoluto, não para eles, nada muda, continuam lá, mas nada vai acontecer. Não haverá nada externo a você enquanto não houver essa comunhão, essa fusão, mas vivida em outro nível, eu acho que nada poderá ser modificado. Então é que nós realmente, e que eu estou cada vez mais convencido. Mas, novamente, nós somos mais a agir na Terra, agir em vulcões, agir sobre os arquétipos, agir sobre o sonho. Portanto, além de unir o éter primordial, ou seja, o momento supremo da criação, não vejo o que podemos fazer. Mas é um trabalho coletivo, estamos constantemente falando de coletivo. Quando digo coletivo, não é a totalidade da humanidade, mas é um número suficiente de indivíduos, e é esse número suficiente de indivíduos, em grande parte. Mas o que eu queria dizer é que a guerra no Oriente Médio, Macron, finalmente diz que o que foi dito sobre Macron, tudo isso ainda é válido. Sim, exceto que o plano que eles colocaram não existe mais, é como se houvesse mais planos. E os profetas então? Ainda podemos acreditar nos profetas? Bem não. Quais? Todos. Mas eu lhe digo que todas as profecias estão diante de seus olhos. Seja no Alcorão, seja no Islã, seja tudo, tudo está lá, absolutamente tudo. Mas esse absolutamente tudo, não desencadeia nada. Então temos em algum lugar da nova autonomia uma forma de responsabilidade, não envolvimento em querer algo, mas somos forçados a notar que os vulcões, é bom que há 40 todos os dias que explodir. Com relação ao clima, podemos ver as tempestades que estão em todo o mundo. Todos os sinais, se você quiser, geofísicos, climatológicos, sociais, proféticos, estão aí. É claro para todos os que seguem o Islã, e eles são 1,5 bilhão, eles sabem muito bem que este é o fim dos tempos. Então todos vocês estão esperando por um alguém externo, um salvador externo, não há nenhum. Todos aqueles que virão serão impostores, isso é claro, mesmo para pessoas que estão em religiões, para muitos de qualquer maneira, mas em qualquer caso que acontece não é a impressão de estarmos congelados. Porque o fogo está ficando mais forte, é ótimo, há mais e mais vibrações, há mais e mais amor, mais e mais desaparecimentos. Mas esse não é o ponto. Finalmente eu não sei, não é o objetivo de ficar só no seu canto, no seu êxtase, no seu samadhi. Eu posso fazer isso, e estamos cheios para poder fazer isso. Então o gatilho, onde está? Mas temos que começar alguma coisa. Mas quem vai acionar? Como vamos acioná-lo?
Para mim, além de nos encontrarmos em comunhão, como faremos a partir de domingo à noite, através do fogo sagrado e da absorção das pessoas, com uma precisão tão pequena, porque todos os dias é preciso. Ontem falei com você sobre essa respiração em 3 vezes que não posso elucidar. É como se houvesse 3 vezes de inspiração, 3 vezes de expiração, não se pode explicar melhor. Em qualquer caso, o que é certo é que, no processo de absorção do outro agora, não é de modo algum a pessoa que absorvemos. Nós realmente absorvemos algo, então às vezes ele transborda um pouco. Na verdade, é difícil de digerir, mas alguma coisa sempre fica, o que é mais do que antes. É claro, quando a pessoa é devorada pelo pensamento ou pelo coração, porque a princípio é o pensamento que a chama, a pessoa está lá instantaneamente, ela inicia o processo de acolhimento, ela retorna mais ou menos facilmente. Claro que isso te enche de amor, com felicidade cada vez mais é melhor ali. Além disso, não vejo por que o fogo. Não é questão de queimar também a matéria, que é um planeta grelha final, mas é a luz branca. Por um momento eu acho que falta um elemento que é este éter, não vejo o que pode estar faltando. O éter primordial, ainda lhes recordo que chamamos o éter primordial, o Espírito de Deus. Independentemente dos nomes que usamos, ainda é o primeiro impulso da vida, recriando assim o primeiro impulso de vida, em comunhão, em fusão, mas com um número muito maior e atravessando o povo, ou seja, não se trata de acolher a dor do outro desta vez, mas de receber sua essência como eu disse, você chama de centelha divina. Em qualquer caso, o que é certo é que, quando você realmente e concretamente o absorve, nesse momento não há difusão da pessoa em seu corpo. O processo de Valkyrie, como eu fiz durante os tratamentos, mas realmente fica o mais próximo possível do coração, e é aí que surgem efeitos surpreendentes. Sobre aqueles que dormiram ontem, você viu bem no cuidado que é algo muito particular, e eu penso que o estado que é induzido precisamente, porque um está no outro, mas com um número suficiente. É provável e real, já que há alguns que viajaram em ultratemporalidade, eu lhe disse, é seguido pelo efeito, pela implantação de luz branca de uma forma muito mais sensível e visível. Então, ainda vamos acionar um processo de limiar quântico, é claro que as vibrações vão subir em loucura. Não é porque mudamos todos para o éter que teremos dissolvido a matriz em. É claro, você não deve ficar no éter. Sem ele você vai acabar, como eu disse, como muitas pessoas no passado. Como um idiota sozinho em seu mundo, não é um propósito. Eu concordo, não é a mesma finalidade. Se há alguns que estão começando a ter visões, linhas de tempo 5D, de 11D, você pode viver aqui as outras dimensões. É o caso quando você tem o seu corpo de eternidade, que toma a conformidade da dimensão original, ou de um veículo que não é desta dimensão. Isso é real. Precisamente, definitivamente desaparecer e dissolver a matriz, falta-lhe um elemento. Sim, mas lembro-lhe que este é um evento coletivo. Não pode ser diferente de coletivo, já que a partir do momento em que estamos um no outro, e é verificável agora o tempo todo, não é nem mesmo uma questão de personalidade. Você pode ter um problema pessoal com alguém e ainda acolhê-lo. Isso acontece muito, muito bem, entendeu? Então nós superamos o obstáculo da forma, o obstáculo da identidade, o obstáculo dos espelhos, o obstáculo dos arquétipos. Há mais obstáculos, e vemos que individualmente sim, nós podemos realmente ir muito longe nesse estado de amor, mas naquele momento, nós necessariamente nos desconectamos, não tomamos esse plano. Mas ir muito longe é ir ao absoluto. Sim, é no absoluto, mas consciente de todos os outros planos dimensionais.
não é estar necessariamente estabelecido no vazio, é o que acontece agora no fogo do amor, ou outras vezes, você consegue fazê-lo sozinho de qualquer maneira, onde realmente há mais informações deste mundo que voltam à consciência, seja o corpo, as memórias ou os outros, ou você está em um vazio total como uma alegria infinita. Você pode até mesmo navegar por outros mundos, enquanto permanece nisso, mas a transmutação, se você quiser, porque é real eu quero dizer, nós podemos mudar o DNA, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos mudar a matéria sim. Mas não é uma questão de mudar a matéria. A mudança é de consciência que ocorre também em grande parte. É somente um problema de sincronicidade. Como? É isso que Bidi percebeu, então cabe a ele nos passar todos. Mas o Bidi não pode nos fazer mais do que o Aba, porque temos que reabsorver séries o suficiente, mas simultaneamente, e não mais cada um em seu canto, porque nos braseiros do amor, ou todos os compromissos que tivemos no momento, foi um show. Não estamos de acordo. Mesmo que sentíssemos algo ou não, estávamos em um estado elementar, era o objetivo. Mas ficar fora de forma, já com o processo de absorção agora no coração do coração, só faz sentido individualmente. E, então, além de fazê-lo coletivamente, onde demonstramos por nossas ações, por nossa experiência, que excedemos a identidade, as formas, os espelhos, os arquétipos, e tudo mais. A nível individual é muito fácil. Estamos cheios de vontade para viver a grande abundância, no final. Mas esse cheios não é síncrono, nunca foi sincronizado. Porque sincronicamente, desde o gatilho, ainda é a manifestação de Hercúbulo sobre um plano visível. Ou as trombetas ou qualquer outra coisa. Por que não absorver coletivamente a essência do Hercúbulos? Então, Nibiru e eu fui lá, coincidentemente nós fomos lá uma noite sem nos consultarmos, tudo bem, você perde 2 ou 3 quilogramas toda vez então é intenso, e não é Nibiru que, é a sua visibilidade. A ação de Nibiru, você vê todos os dias. É também o que fazemos, a proximidade já. Então se você quer o gatilho coletivo, é claro que não seremos nós quando fazemos as comunhões, mas vamos criar as condições para a ocorrência do evento, que já está registrado claro. Qualquer que seja o caso, não importa se o éter primordial que ressoa o primeiro éter, se Maria que cria o chamado de Maria, se Nibiru que aparece, mas enquanto não houver, e foi dito novamente, enquanto não houver essa noção de surpresa, quer dizer, de choque. Se você ultrapassa esse choque sozinha, você se encontra no amor absoluto, ok, você ficou atordoada, é perfeito, acabou. Mas, o choque coletivo é outro par de mangas, e ainda há mais obstáculos. Normalmente, deveria ocorrer em 1/4 de segundo. Sim. São 3.000 graus com a fusão do fogo solar e a Terra, é o fim do carbono. Sim, concordo completamente. É simples. Mas ninguém pode fazer isso sozinho em seu canto, mesmo se agimos em ultratemporalidade. Mas quem pode se fundir com o Sol para agir conosco? Mas eu fiz no Sol? Bem, nós não tivemos 3.000 graus. Não há problema, mesmo nos vulcões é 4.000 graus. Para o corpo da eternidade, isso não o torna quente ou frio. Precisamente necessário que o carbono desapareça. Sinceramente, não é um desconhecido. É que o arranjo de eventos na fluidez do amor, da matriz crística, apenas começando a aparecer, eu já lhe disse, há 2 dias, onde estou começando a me explicar, e outros também, como trabalhar. Sim, mano, 2 segundos. Ontem, o eixo da Terra que começou a se desviar de. Nós sabemos disso. Ontem.
Há mais 8 polos magnéticos na Terra, eles não são retornados, temos 8. Insiste, foi ontem. Ele não teve um basculamento de 230 graus para o oeste de. Você conhece alguém? Nós temos plantas no terraço, só vemos que todos os dias à mesma hora, o sol nunca está no mesmo lugar, vemos todos os dias, então, Terra, o basculamento da base inclinada, na inclinação dos polos do Sol, a inclinação dos polos da Terra. É isso. Existem 8 polos magnéticos na Terra. 4 polos norte e 4 polos sul. Risos. Você pode repetir, não entendemos. Olá, nós não ouvimos nada no gravador. Então, na verdade tudo é concreto, o plano material denso é real, não podemos inventar esses vulcões que despertam, esses vulcões estão acordando todos os dias, a Terra. Tudo é consistente se quiser, totalmente coerente, não podemos dizer que há um elemento, que há um atraso, ou um evento que está atrasado. É uma junção, vou chamá-lo assim, uma junção, eu sei que provavelmente é do éter que ainda não foi realizado. Sem ele, como você diz, seria como o de uma varinha mágica. Não está relacionado ao número, exceto a sincronicidade deste mecanismo de absorção, uns nos outros. E o buraco negro lá? Como? Cada um de nós tem um buraco negro. Sim. Porque ele não cooperaria no processo de dissolução de carbono. Eu não sei, mas você vê que tudo se torna uma roda livre na Terra. É realmente a sensação que tenho, tudo começa pirulito como dizem, mas continua a girar pirulito. Este é o problema. Então, talvez seja normal também, eu não sei mais. Eu lhe disse, o mestre do tempo deu a todos o controle do tempo, e foi essencial para o fim da anomalia primária. Não poderia ser de outra forma, porque qualquer ser humano que seja, até mesmo o seu poder, ele pode impulsionar o processo, mas ele não pode viver o processo sozinho. É impossível, e ainda uma vez que um número de irmãos, irmãs no mundo que vivem tudo isso tornou-se, isso é incrível e a progressão que temos, por exemplo, no site ao vivo e nos outros é absolutamente fenomenal. É muito bom, estamos muito bem feito. Até o buraco negro que pode absorver toda a matéria e transformá-la no absoluto, então temos que ir para os buracos negros. O buraco negro é o absoluto. Mas para mim o buraco negro, agora está no coração do coração, além do coração, é onde vemos nos cuidados, por exemplo, anteontem e especialmente ontem, basta pensar na pessoa, você instantaneamente sente essa respiração ternária do coração que é feito. A pessoa está lá e ela é absorvida. Você diz a pessoa. Não a pessoa, a imagem da pessoa. É importante a nuance. A pessoa pela qual passamos, é claro, os efeitos podem ser muito físicos para aquele que vive. Mas é mais a pessoa, porque eu sinto mais a pessoa. Vejo quando ela acontece, podemos ver as coisas, mas eu não me importo. É através da pessoa que retorna o processo da fusão alquímica de faíscas divinas, podemos chamá-lo assim. Mas essa fusão não depende só do fogo. Deve haver essa doçura, e estou convencido de que há esse aspecto de boas-vindas suavemente, e não mais por esse fogo tolo que se ergue cada vez mais pelas manhãs. O que pode ser a lógica também, mas que para mim deve ser equilibrada pelo aspecto mais, sem cautela, mas em todo caso, o maior portador de informações, como se diz, é a água. A água e o fogo se uniram ao éter que, através de todas as estrelas, os circuitos que conhecemos, é óbvio que é para reunir os três em um, a própria respiração ternária. O um é mais outro como pessoa, identidade, alma. É uma centelha do espírito, um fragmento do espírito.
Esse fragmento de mente é reabsorvido e toda vez que é reabsorvido por qualquer um, toda vez que isso realmente o preenche, você se sente imediatamente, como eu disse, em algo que é tão vasto e ao mesmo tempo muito pequeno, pequeno e ríspido. Então nós fazemos a junção de tudo e nada. Mas quando você vê o éter, quando você está no éter, seu corpo carbonáceo ainda está lá, é o que está errado. Sim, mas é isso. O momento final, é você quem disse que disparamos, então. Não, nós acionamos o evento. Deve haver um evento, mesmo se houver apenas 2 dias entre o evento e o final do planeta grelha, é o evento, ou seja, é essa surpresa da consciência, consciência em si que coloca em estado de choque e instala o tempo zero. Sim. Aqui tudo está realizado, tudo está feito, não há nada a fazer, só para finalizar e é aqui. Sim, nós fizemos tudo. Está feito. Mas faça isso sozinho. Mas nós fizemos isso, não há nada para procurar. Sim, aí, é claro que é que, depois disso agora eu penso sinceramente que alguém será obrigado. Penso sinceramente em retornar ao silêncio interior, porque se você não retornar ao silêncio interior, primeiro você vai continuar a consumir você. Mas realmente e concretamente e como dissemos, você vai acabar como um engodo sozinho, ou com alguns indivíduos, mas este não é o objetivo, então seremos forçados a pesar. Não com o material que segue atrás. Aqui, seremos forçados por este silêncio a pesar. A tudo o que se segue, os elementos seguem, éter segue, tudo segue. Mas se somos muitos para tocar, a consumação não está só aí, é coletiva. Sim, mas a consumação se você quiser. Está feito. Espere, o consumo é que acaba com a questão deste mundo, mas não se esqueça que o processo que está engajado e que é muito real e concreto, é o que chamamos de decriação, isto é, fechamos o ciclo, mas não fazemos um loop para nós, fazemos, se não foi apenas isso, continuamos e acabamos. É por isso que demora um pouco. Demora o tempo que levar. Eu não entendi nada. É por isso que leva muito tempo, já que não somos apenas nós que estamos envolvidos, mas toda a criação. Nós concordamos, mas há um limite de ruptura e eu o sinto perfeitamente. Eu não me preocupo com a morte, isso não me torna nem quente nem frio. Mas no processo que foi ensinado, ou seja, a dissolução, a reabsorção de dimensões, não podemos nos contentar com isso. Sem ele, com certeza seríamos consumidos totalmente. Não há problema, e para todos aqueles que a vivem, não há problema, seja Brigitte, você e milhares de outros em todos os lugares, não há problema com isso. Mas não podemos fazer nada, como se diz, a partir do momento que você se conscientiza. Eu falo no nível coletivo, para mim já está realizado. O fogo vai acabar com a matéria, mas eu vou te dizer isso, quando você está nas outras dimensões como Elohim, o fogo não importa para você, pelo contrário, ele te recarrega ao máximo. Não, mas ele diz que no nível coletivo, para ele, já está cumprido. Bem, sim, mas ainda estamos aqui. Risos. É uma questão de semana. É uma questão de tempo, de semana. Eu concordo que é uma questão de tempo, isso não é mesmo uma questão de paciência, porque eu não me importo. Mas é uma questão do que, como dizer, em uma forma de perfeição, e esta forma de perfeição no momento em que não estamos lá. Se faz necessário manter o sistema de roda livre, a matriz, a consciência crística está lá, não há problema, estamos todos conectados. Estamos co-criando isso agora.
Sim, isso é o que estamos preparando para o domingo. Eu estou bem ciente disso, porque não foi um choque, mas nós vemos todos os dias, todos vocês, você vê bem ao seu redor que você vive as vibrações. Se você está interessado em notícias, vulcões ou no clima, você deve ser realmente cego, ou com a cabeça como uma avestruz na terra para não vê-lo. Tanto é assim que você ainda tem vídeos de alguns sheiks muçulmanos dizendo a Altair que Absinto, a estrela, todos eles nos dizem: é isso, ela está aqui, ela está aqui. Nós também a vemos, ela está aqui sim, ela está aqui. Concordamos, é muito real, é muito concreto, então realmente precipitamos algo. Mas essa precipitação que dissolveu a matriz binária, substituída pela matriz crística, que é a consciência crística, também é muito real e concreta. Mas, essa noção de tempo que flui não está relacionada com o fato de que estou com pressa, eu ou qualquer outra pessoa. É só que, com esse tempo fluindo, ainda temos, não coletivamente, mesmo se estamos cada vez mais experientes neste tempo zero. Mas é essencial, mesmo que sejam muitos a ter passado este tempo zero, tomar prazos de transição, onde estão aqueles que se encontram vivendo sua linha estelar aqui na Terra, uma vez que resolve todas as dimensões. De modo que, tocado tudo isso, ele continua a tocar o que eu chamei éter primordial, que é um primeiro impulso da manifestação da consciência, e que deve ser visto, como explicou-se há anos, para toda a humanidade, e que deve ser vivenciado. Este êxtase, esses 3 dias de absoluto devem necessariamente ser experimentados coletivamente, quer concordemos ou não, porque é nesse momento que não há uma reinicialização, mas realmente a certeza para todo ser humano, mesmo que ele esteja inequivocadamente sem qualquer visão ou experiência. A partir daqui, sim, eu posso dizer após este evento, está ganho definitivamente, afinal ele já está finalizado. Mas não esta desvantagem que começa a aparecer, não a impaciência, porque a impaciência, como já foi dito, mesmo quando somos impacientes, gera raiva e gera ainda mais vibração, desencadeia ainda mais desordem no corpo. Pode desencadear desordens nos carros, deve ser cuidadoso, ou na eletrônica. Mas o corpo ele sustenta sem problemas, sustenta e por isso não é nesse nível que isso acontece, mas como você diz, é colocado em prática. É colocado em lugar nas ideias, é estabelecido no que é transmitido, nas visões, na ultratemporalidade. Então tudo é perfeito comparado a isso, mas era perfeito da mesma forma quando nós começamos a romper todos os arquétipos, a emprestar todas as fantasias dos deuses. Bem, foi engraçado, nos divertimos, mas agora nós realmente temos que ir a este essencial, e este essencial é este amor sem forma. Este amor nu do qual estamos constantemente incomodando nossos ouvidos, que alguns vivem sem nenhum problema. Mas mesmo sem ter passado pelas viagens, a consciência nua deve se estabelecer. Mas tudo é possível através das possibilidades até o momento do evento, quando ela se instalará em grande número, e quando eu digo grande número, mais uma vez, permanente. Sim, podemos colocar permanente. Permanentemente. Deve ser permanente, mas ainda devemos dirigir como fizemos com o fogo. Sempre haverá guardiões? Depois disso haverá um efeito de bola de neve? Por acolhimento. Pela recepção, eu não vejo. Exatamente, sempre haverá pessoas permanentemente nesta recepção e será exponencial. Será apresentado assim, independente de 3 encontros a partir de domingo, você sabe que isso depende de todos. Eu posso estar absolutamente no permanente darshan. Nota: ter mudado a um ritual hindu. Então não seja muito ganancioso, porque estamos cheios de ter acolhido o planeta, o sistema solar. Deve haver uma especificidade mesmo se estivermos no coletivo.
Uma especificidade em primeiro lugar, não indivíduos, mas faíscas antes para falar, como fizemos até agora, poderíamos absorver a Terra, tudo o que quisermos. Mas aqui estamos em um relacionamento de centelha divina para a centelha divina, acima de tudo, por isso diz respeito, ainda é para cada pessoa uma centelha divina, quer gostemos ou não. Sim, mas para mim, ele é um presente da luz, dom da luz, você vê, é o que torna um pouco Mãe Mera quando ela faz as coisas dela, ela para Brahman, mas eu posso fazer 24/24, e aqui eu vou ser super eficiente? Mas é responsabilidade de todos. Não faça isso sozinho. Sim, mas fazendo isso, há um efeito. Sim, há um efeito multiplicador com o qual concordamos, mas é uma reorientação do pensamento, da ideia e da ação que não está mais atada desta vez ao fogo crescente ou às vibrações que sobem. Mas realmente, o acolhimento cria o desaparecimento. Eu estou convencido porque como o acolhimento é feito, falo aos cuidados da noite, vejo que é mais acolher. Mas, ao mesmo tempo você está realmente em um amor sem sentido, e ao mesmo tempo você não é nada. Então nós nos juntamos a todos os planos de atos de absorção, para acolher o outro, mesmo se o termo não é muito bonito. Mas não é amar o outro, porque amar o outro é ainda uma projeção, é acolher. É realmente recebê-lo em sua intimidade, através da pessoa e que, por contras, é resolutiva no nível individual, e será resolutiva no nível coletivo, não pode ser de outra forma. Para mim, há mais do que isso para fazer. Há mais do que isso. O que falta para o planeta parar, já que nosso corpo é também a Terra, o planeta? Então devemos estar em êxtase. O que está faltando para estarmos nesse estado? Já foi dito, vamos parar de sonhar. Todos os sonhos foram quebrados. Mas nós não sonhamos. Se você sonha mesmo nessa realidade aqui, a partir do momento em que sua consciência, seu pensamento, suas emoções, toda a sua vida não está voltada para esse estado de bem-aventurança, de modo permanentemente. E é muito fácil chegar lá sem precisar voar dentro do êxtase, você pode manifestar isso 24 horas por dia. Na êxtase. Nesse momento a êxtase chegará mais rápido, ainda mais rápido. Normalmente ele tem que estar em sincronia com a Terra que começa. A Terra, estamos em total harmonia com a Terra. Cada vez mais o fogo do amor, as frequências Schumann, harmônicos sobem ao topo, além de... Estamos desconectados agora. Agora é isso que nós desconectamos da frequência Schumann porque não servia para nada. A única coisa que nos reconectamos, foi o que eu disse antes, este é o buraco negro, esse tipo de... Mas isso não pode ser feito por emissão, não pelo fogo. O fogo se revelou, agora é necessário reabsorver tudo isso, isto é, reabsorver o sonho. O estágio é parar de sonhar juntos pela absorção. Mas isso não priva você e os outros, e até mesmo o pensamento. Foi dito durante uma pergunta, você não precisa sentir as vibrações, ou ver os seres chegarem. Se você gasta seu tempo amando os outros, foi dito e realmente substitui todos os problemas de personalidade, todos os problemas do ego, todos os problemas de pensamentos diferentes, lá naquele momento você está na verdade. Mas não é algo que precisa ser feito apenas porque fizemos uma consulta para o coletivo. São ações que devem ser realizadas automaticamente. Como agora o fogo é automático, quando você pensa em fogo, não há necessidade de se deitar. Não há necessidade de nada, mas deve ser o mesmo para essa noção de acolhida. Não há necessidade de se abraçar durante 1 hora, ou de conhecer pessoas. Você pode estar nesta disposição interior acolhedora e no silêncio, da vigilância e atenção, mas a cada minuto da sua vida.
Pode exigir nos primeiros dias um tipo de atenção e vigilância, mais importante do que o habitual, mas garanto que depois disso tudo é verdade. Eu fui capaz de verificar isso bem antes, quando você conhece pessoas e você está nesse estado. Todo mundo sorri, você tem presentes de todos os lugares, é real, é bem real e concreto. Eu concordo, mas não é isso que te coloca em êxtase, e não é isso que coloca o planeta Terra em êxtase. Sim, estamos de acordo, mas se tivermos muito a fazer, independentemente dos primeiros compromissos para orientar os seus pensamentos e a sua vida, será mais rápido, pois é a única solução. Você pode oscilar de amor, fogo, despertar todos os vulcões, nós o fizemos. Quebrar todos os mitos, todos os arquétipos, na verdade, foi uma obra sagrada. Mas agora há algo que deveria ser óbvio também aqui, isto é, não precisa ser algo que você precisa procurar, cogitar ou alinhar, esperar que isso aconteça. Isso deve acontecer naturalmente, mas para que isso aconteça naturalmente, é necessário que o seu pensamento, uma vez que também estamos conectados pelo pensamento agora nesta consciência crística, seja orientado permanentemente sobre o que quer que seja sua pessoa. Eu estou além do pensamento, além da consciência. Sim, mas é o pensamento que nos dirige, é necessário que o seu pensamento esteja polarizado nele. Zero pensamento, ponto zero. Não, porque aqui novamente há essa noção de acolhimento. Depois disto sim, de fato. Se isso não funcionar, exceto ficar em silêncio cada vez mais extensivamente, nesse estado de vazio, haverá mais outras ações negociáveis. E aí, a única coisa que o embaraça é que, para mim, talvez eu esteja errado, é a visão que eu tenho mesmo em ultratemporalidade, e que ainda é essa noção de coletivo, entende? É que o sonho deve se tornar comum, e o sonho deve parar de um jeito comum. Então, porque o Bidi diz que se houver alguém que chegue lá, ele conseguirá dissolver completamente essa matriz. Se há alguém que chega lá, de qualquer forma, não sou eu. Eu sinto que quanto mais somos, melhor. Sozinho eu toquei o suficiente por 2 meses, mesmo com os assistentes em todos os lugares. Eu não tenho certeza de nada, e eu não me sinto assim mais se você quiser. Há não um respeito pelo livre-arbítrio, por outro lado, não significa nada. Mas há que esse fenômeno coletivo, eu não sei como chamá-lo melhor, onde há um campo unificado que é realmente criado por indivíduos. Sabemos muito bem que mesmo a oração, quando há pessoas que rezam, há menos bombas. Sabemos muito bem que quando estamos no fogo, as coisas acontecem. Vimos a ressonância Schumann subindo, os vulcões que estão acordando, é concreto, é real. Então, da mesma maneira, o que vivemos para aqueles que chegam a este estado, e vivem este amor nu, também é real e concreto. Tornou-se muito presente. Então, a única força, na verdade, é amor, mas amor nu. Aí eu não falo do absoluto, ou você é anterior a isso, porque as pessoas que estão no absoluto, ok, nós temos muitos. Há alguns que estão lá há 20 anos, mas ok, isso é bom. Mas necessariamente passa por seres encarnados, necessariamente. Pode ser necessário os dois. Mas quando digo seres encarnados, é um coletivo que tem o mesmo pensamento no começo, que é essa noção de lar, de amor nu, de feminino sagrado. A partir daí, cada ser vivo está sozinho no seu canto. É o momento coletivo de domingo, vamos viver isso, temos aprendido e vamos fazê-lo novamente de forma natural e espontânea e, além disso, o fato é que 2, 3 noites é assim e toda noite fica cada vez mais claro o que acontece. É absolutamente nítido, e realmente te coloca em um estado onde existe o tudo e o nada ao mesmo tempo. E isso é excepcional porque é exatamente o que o Bidi diz, é reunir o tempo todo ao mesmo tempo.
Então para mim é a solução, mas não porque vai ser domingo, segunda, terça. Vamos iniciar um processo que todos devem reproduzir espontaneamente onde quer que você vá. O que eu vim, mesmo sendo em relação a Paris, foi o suficiente para me colocar imediatamente os fatos, e eu tinha o dom da vida. Foi incrível, inédita, em todos os níveis, mesmo no nível mais denso. Você quer comprar algo, a pessoa te oferece. Você dá a passagem a alguém, não importa onde, a pessoa te dá um grande sorriso. Não existia na França, por isso, se você quiser, há realmente uma eficácia. Assim esta noção de amor e hospitalidade, onde se esvazia para acomodar todo o resto, mas que podemos fazê-lo após esses encontros em quaisquer circunstâncias, foi reiterada novamente por Bedi antes de ontem. O que estamos colocando na frente? Estamos colocando nossas demandas pessoais em algo que não gostamos, não é justo e não é normal. Ou colocamos o amor na frente dele e esse é o teste para todos, e com isso não podemos trapacear. Você não pode ter uma atitude ou comportamento, porque há aqueles que estão na aparência e nos conceitos, tudo isso não vai funcionar. Mas como mais e mais pessoas são capazes de vivê-lo e percebê-lo, eu diria mesmo espontaneamente, ou seja, sem meditar, sem linha, sem mentir, mas na vida cotidiana, na vida cotidiana. Sem isso nós criamos uma separação. Eu estou bem, eu vivo experiências, e depois da vida normal, devemos passar por esse estado, essa consciência, essa acolhida no cotidiano, no diariamente e não há necessidade de energia, vibração, é como foi dito, é uma mudança de postura, comportamento, hábito, devemos nos forçar até mesmo a colocar na frente para esquecer-se de si mesmo. Oriones gerencia os mundos. Sim. E precisamente, ele tem um papel a desempenhar para a dissolução dos 7 mundos. É isso, eles deram tudo, Oriones, e Aldabaoth, acabou. O que é isso? Acabou no nível do programa, o programa e os contratos assinados foram todos cancelados, todos sem exceção. Havia acordos, se você, como eu já disse, entre a Confederação Intergaláctica e as forças que se opunham à Confederação da aplicação da lei, mas havia regras a serem respeitadas, havia um programa e um plano que foi perfeitamente respeitado por todos. Não acabou, está dissolvido. O ato final, tanto você, como todos sabemos, quando falamos sobre descriação, é a reabsorção de mundos. Também é descrito pelos hindus, que é o que nós vimos. Mas esta reabsorção de mundos, é porque o ponto de impacto da reabsorção de todas as dimensões, é necessariamente um ponto síncrono. Eu mesmo falando sobre o planeta grelha final, este é adquirido, mas este momento é síncrono, imperativo, mesmo que as profecias estejam um pouco modificadas. Este momento síncrono, não podemos ficar sem ele. Este é um momento em que todos nós nos reconhecemos na verdade, gostemos ou não. No entanto, recebemos muita responsabilidade porque nos dizem, Bedi, Abba, eu mesmo digo. Agora somos responsáveis. E autônomos disso, somos nós que temos todas as cartas na mão, e nós não podemos falhar, então temos certeza de ganhar, já está ganho, mas é só saber como você coloca as cartas, isso é tudo, como você administra o território. É um jogo. Sim, mas finalmente eu não quero jogar o jogo várias vezes. Nós não. Ninguém, por isso, se você realmente quer, como você diz que vamos entrar como fizemos, as notícias começam a chegar e deixamos simplesmente desenrolar. Nós colocamos a intenção, deixamos acontecer as ideias, os conceitos ou a experiência em ultratemporalidade, ok, isso é perfeito. Mas por outro lado, o importante é que todos entendam.
É por isso que eu insisto no satsang que não se está acolhendo o outro como temos feito ultimamente. É realmente passar pela pessoa, e ter a intenção, clareza, na cabeça que o outro não é nada, ele é uma reaplicação da centelha divina. Nós nem estamos na alma, não estamos nem no corpo da eternidade, e quando isso acontece corretamente eu lhes digo, você sente essa respiração em 3 fases no nível do coração, e especialmente a pessoa se difundir mais no resto do corpo. Bem, alguns deles ainda se difundem no plexo porque é mais difícil de digerir, mas é cada vez mais raro ainda. É principalmente pessoas que eu não conheço, eu nunca vi, ou até mesmo pessoas que estão em oposição. Não pode haver oposição, isto é, o que quer que ela diga, embora ela o faça de qualquer modo absorvida em sua centelha divina, e que seja seguida por efeito. Risos. Eu vou fazer isso hoje à noite com você. Nós fechamos sobre isso. Ele começa gradualmente, mas devemos apresentá-lo. Não pode ser mais claro e inequívoco, porque mesmo nesse processo, é muito fácil. Aconteceu como 1 ou 2 pessoas no primeiro dia. Você se deixa levar pela alma ou pela pessoa, então você começa a sentir coisas, ver muitas coisas. Você tem que se desviar disso, além do Bidi ter gritado bastante na primeira vez, mesmo que seja super eficaz, acontece comigo de novo, quando eu tenho uma doença específica, qualquer um que me pergunte, eu faço o esforço para fazer isso, mas essa não é a finalidade. O propósito é realmente que não exista mais nenhuma diferença entre todas as centelhas divinas. Que todas essas centelhas divinas são vistas face a face, e se absorvem umas às outras e, que não importa. Nenhuma consciência pode ser um problema. Então o mês de julho será gasto com isso, e nós não precisamos de nada além de fazê-lo. Não há necessidade de relatar a visão, não há necessidade de visão, não há necessidade de trazer de volta um cenário. É apenas deixar acontecer o que se passa, quando fazemos esse tipo de absorção. Essa incrível alegria que está lá, que toma todo o espaço ao seu redor e que o leva de volta ao centro, no mesmo tempo. Portanto, não é de fato do tudo ao nada, e do nada ao tudo realmente vivido e consciente, e que necessariamente leva à consciência, mas nada de ficar sozinho em seu canto novamente, nada de ficar sozinho em seu canto, realmente todos juntos. Por isso, exige, como já foi dito, uma forma de responsabilidade e autonomia de cada um, de não sair com a ideia de desencadear um evento, como se isso tudo estivesse errado. Mas deixar apenas com a centelha divina do outro, ou a essência, como tenho chamado. Porque há alguns que imaginam chamas em suas cabeças, ou qualquer coisa, não deve imaginar nada, não deve conceituar nada, não deve criar nenhuma imagem, simplesmente eu acolho a essência do outro, não preciso de representação, e é isso que acontece. Porque, lembre-se, isso foi repetido milhares de vezes, estamos conectados pelo pensamento e pelo coração. Então se o nosso pensamento é coerente, não perguntando, mas realmente amando o outro, é para dizer que se tornou o vaso do outro. Não há problema porque implementamos as palavras amemo-nos uns aos outros à perfeição. Mas para que isso aconteça, requer um único esforço ao nível da pessoa na vida cotidiana, nunca deve entrar em oposição. Podemos ficar com raiva, mas não jogar o jogo da dualidade neste jogo. Então, só podemos atravessar pessoas, almas, histórias, individualidades para ir ao coração do outro, trazê-lo de volta ao nosso coração, para nós, além de qualquer pessoa. Isto é, não deve haver intenção de cura, não deve haver intenção senão de viver isso. Isso é muito aguçado no mecanismo do pensamento, porque se você sair como uma ideia preconcebida para terminar, ou curar o outro, você vai viver a pessoa, você vai curar o outro? Sim, eu nunca fiz coisas assim, eu arrisco seja o que for, então não visualizarei os outros porque está tudo bem, inaudível, então eu posso dizer.
Eu acolho a essência de fulano internamente. Seria bom pronunciar internamente. Eu acolho a essência de Emmanuel Macron. Eu acolho a essência de. Mas já comece a acolher aqueles que estão abertos, aqueles que são como você. Não, mas não importa quem eu acolho, mas pronunciando internamente eu acolho a essência. Eu não disse para pronunciar internamente, eu disse a você. Você está no pensamento, você não sente as vibrações, você está no seu pensamento, você se coloca, você vê alguém na rua, você o acolhe. Não é complicado isso. Não, mas tudo bem, mas depois que você diz, tenha cuidado para não receber a pessoa, mas a sua essência. Isso é mental. É muito complicado para mim. Não, não, energia, vibração, consciência, siga seu pensamento. Se o seu pensamento é claro, mesmo que você não veja nada, a ação será clara e o resultado ficará claro. Se você começar a jogar dizendo a si mesmo, mas o que vai acontecer, você tem que vivê-lo, e você vai entender mais tarde, e vivê-lo corretamente. É especialmente para não ser sobrecarregado com conceitos, técnicas ou outras. Não há nada mais simples. Você pode fazê-lo com os olhos abertos, depois de ver alguém, o que quer que ele diga para você, o que quer que ele faça. Mas não mergulhe como fizemos no começo, porque foi engraçado com Macron. Só em sua vida, as pessoas que você conhece, as pessoas que você encontra na rua, o mais simples possível. Ok, você diz que é simples, mas ao mesmo tempo você diz sim, mas cuidado, não é absorver a pessoa, mas sua essência. Sim, sim. Então você vê. Mas é o seu pensamento que cria isso, você é teimoso, né? Não são seus conceitos em sua cabeça, o que você pensa em suas construções mentais. Se você olhar alguém nos olhos com amor, sem qualquer outra coisa, você é acolhido, eu não posso te dizer melhor. Onde estão os conceitos? É você quem fez uma distinção de conceitos. Como? É você que fez uma distinção de conceitos. Mas a distinção é fundamental na intenção de partida. Mas se na sua intenção, você já pensa sim, mas, não acabou, nem vale a pena. Sim. A partir do momento em que nossa essência é Cristo, não seria mais simples fundir-se na matriz crística todos juntos, apontar, em vez de pensar individual, nossa essência é crística. Espere, não, há muitos que já fizeram isso. Peça a Mano, pergunte a Brigitte, pergunte a muitos outros, mas isso, nada foi feito. Bem, se aumenta a frequência Schumann, aumenta os vulcões, aumenta o número de irmãos que se abrem. Nós fizemos e fizemos bem. Aqui, o que é importante, e o que eu tento fazer você entender, porque eu vivo além disso, depois de ter que encontrar as palavras para te explicar. Mas faça o experimento que você verá. Se você ignorar quando eu disser a pessoa, você é obrigado a se consertar. Você pode até fazê-lo pronunciando em voz alta, o nome e o sobrenome, mesmo que você não tenha visto a pessoa, ela funciona da mesma forma. Tudo isso é muito limitado em comparação com o bilhão de pessoas no planeta. Mas eu não me importo, o principal é que há um número, não é aritmética proporcional ao número. É um efeito de massa. É um efeito de massa. Mas o efeito de massa que você não vai conseguir acolhendo todo o sistema, acolhendo Macron, Putin, mesmo que seja engraçado. Você terá apenas quando houver essa pureza de intenção de coração a coração entre dois seres que pode se fazer na rua, na presença de qualquer um, porque aqui você provará para si mesmo, e para a inteligência da luz, que você é governado por isso. Mas se você sair daqui e da rua, ou até mesmo um amigo ligar para você e te deixar no telefone, acabou, você não está mais nesse estado. Todos nós sabemos, todos vivemos.
Eu experimentei ontem à tarde quando fui ao meu quarto para ter algum silêncio e eu disse, vou fazer uma amostra já que deve ser comum em 3 ou 4 pessoas. Eu fiz o que você tinha explicado e garanto-lhe de uma coisa, é que se experimenta uma alegria absolutamente fabulosa. É uma alegria que você não pode entender. Eu estava cantando na cama, eu estava em paz e tanto melhor, eu cantei na cama, foi algo extraordinário. Mas é extraordinário, não olhe para o meio-dia às 14 horas, nem tente reabsorver a humanidade e tudo, você não terá sucesso, mesmo se você fizer isso, não será suficiente, sim haverá efeitos na Terra. Você vai ter alguns milhares de irmãos que vão se abrir. Isso é ótimo. Aí falamos de outra coisa, é nos colocar nesse estado de alegria que, como você descreve, é constante. Assim que você realmente faz isso, você o implementa, não faz perguntas, você verá a mesma coisa. E quando você viver essa alegria, você se expandiu conscientemente para fazê-lo. Comecei a fazê-lo na rua, com as pessoas que passavam por mim. Eu não preciso dizer a eles, eu não preciso de 10 minutos, é instantâneo. Pode ser feito em qualquer lugar. Mas sim. É muito simples. Não faça nenhuma pergunta, o marcador é, se você acolher corretamente, vai sentir essa alegria incrível crescer, crescer, com isso, acabou. Eu também faço isso, quando eu saio com meu cachorro, eu encontro pessoas, eu acolho no meu coração, eu tenho um grande sorriso e continuo. O que você acolhe em seu coração? Mas agora o objetivo é fazer isso coletivamente. Também, iniciar este processo individualmente para todas as pessoas que não vivem nada, mas que viverão quando eles tiverem sinceramente e concretamente essa mesma alegria. Porque a alegria, você viu, não está ligada a uma vibração. Você tem um sorriso até então. Não depende nem mesmo do fogo do coração. É a consciência que exulta. Ela se alegra, ela passa nada ao mesmo tempo e se você, tenha cuidado se você, como você diz, quando você passear com o cachorro. Mas depois você volta para casa, com seus pensamentos e aborrecimentos, e preocupe-se, você perde esse estado. Há apenas a repetição deste estado de alegria, e você não pode obtê-lo mesmo em Samadhi. O Samadhi que eu conheço, os êxtases que eu conheço, as jornadas dimensionais que eu conheço, eu os vivi. Mas o que eu vivi na carne naquele momento por 2 dias, e que estou tentando lhe contar, e estou feliz que você está sendo testado, é uma alegria que você não pode comparar a nada, e quanto mais você faz, mais você é. E o que vai acontecer em um dado momento? Você se tornará viciado nisso, e você não será capaz de passar-se isso. E isso não é uma questão de absorver toda a Terra, é do indivíduo para o indivíduo que cria o coletivo, não é a mesma abordagem. Sim. Dado que nós temos que ir para essa sideração coletiva, o fato de fazer esse processo, eu entendo e concordo totalmente 100%, não causará espanto coletivo. Sim, e Brigitte descreveu perfeitamente no primeiro artigo, que ela escreveu a primeira noite que aconteceu, e eu vejo isso. É também que a partir do momento, e eu não estou falando de compromissos que nós faremos, porque os 3 compromissos permitirão que as pessoas vivam, compreendam e assimilem, mas depois, durante todo o mês de julho, todos os dias, todos os minutos de sua vida, você terá a oportunidade de estar nessa incrível alegria, que mesmo em êxtase você não tem, mesmo no absoluto você não tem, que mesmo quando você ama alguém, que você toma em seus braços, você não tem, então é real, eu não sou o único. Aqui, eu concordo. O resto é feito por você mesmo, o que está acontecendo. Sim, você será desencadeado por essa alegria que é inimaginável, mesmo quando você viveu o fogo do coração, os diferentes fogos, o absoluto, tudo que você quer. E vai além disso.
É uma alegria sem objeto, sem sujeito, sem causa e sem razão. E você sabe muito bem o que é que, quando você a vive, não há outras coisas. Mas você vive, mas as pessoas que você conhece. Mas eu não me importo. Bem, talvez seja importante que os outros vivam. Não, eles viverão necessariamente. Por quê? Porque como você gera este campo de alegria, que é o último campo a causal da física, e nós podemos viver aqui. O outro está envolvido sem perturbá-lo. Isto é dizer que você passa pela sua ação de amor, de bem-vindo. Você vai colocá-lo no mesmo estado coletivamente, não somente aquele que você está acolhendo. Você não se importa, mas quanto mais você estará neste estado de acolhimento e recepção, que é incondicional, porque você não vai mexer com a pessoa, essa que eu amo, essa que eu não gosto, aquela que eu não engulo, é um ato de amor inaudito. Sim, tudo bem. E quando você faz esse ato de amor inaudito, que todos vocês viverão esse estado particular de alegria, que não precisa de olhos fechados, ou estar em silêncio, você se tornou o silêncio. E naquele momento vocês têm tudo, incluindo aqueles que moram ao seu lado. Quando você vive isso uma vez, é o mesmo que para o absoluto, para todo o resto. Você sabe que é isso, porque te dá um sorriso incrível que nada pode se aproximar, nem o fogo ardente, nem o desaparecimento, nem o absoluto, nem a infinita presença e seu êxtase. Enfim, mesmo o fato de falar sobre isso, essa alegria retorna imediatamente. Bem, sim, é isso. Então não tente discutir se vai ser eficaz no outro ou não. Faça, viva, e quando você o tiver experimentado, você vai entender. Eu não posso te dizer melhor, eu não vou falar por horas, não vamos trocar horas sobre este princípio. Eles nos disseram e repetiram. Viva e você entenderá depois, e depois de entender isso é instantâneo, não passa pela cabeça, mas você sabe que quando você vive isso, você fica quieto. Quando eu vi o fogo do amor, sim, é ótimo, mas depois estou farto, estou cansado de consumir, especialmente que agora eu vi a diferença nestas últimas 3 noites. O estado em que isso é incrível, inédito. Isso permitirá abrir o céu? Eu não terminei, sim. E fazer desembarcar a Confederação Intergaláctica e todos. Sim, eles já estão aqui. Nós temos mais do que descobri-los. Simplesmente quando você se coloca nesse estado, nessa alegria, eu não posso nem falar de amor, é uma alegria incrível. Não posso dizer que é do amor, é do fogo, não, isso é desconhecido. Mas essa alegria consome mais do que o fogo, e sem dor, porque nos unimos à água, e então há essa doçura que está presente, e essa doçura, ninguém pode resistir. E é essa doçura e essa alegria que é vivida, que desencadeia o tornado branco, o que se chama de espirais de luz, que desencadeiam o evento. É tão simples assim. E, além disso, para você será resolutivo, você estará menos centrado em seus problemas pessoais, para fazer-lhe perguntas do tipo, eu estou aqui, eu não estou lá, eu tenho dor aqui, eu vivo isso. Nessa alegria, no tempo em que vivemos, nada mais existe, nem você, nem o outro, nem nada. Mas é a intenção de amar o outro, a sua essência que cria isso. Você não pode criá-lo por vibração, você não pode criá-lo pelo fogo, você não pode criá-lo tomando o outro em seus braços. É do amor, há essa alegria, nós colocamos a palavra alegria porque é a palavra que vem imediatamente, mas temos que inventar uma nova palavra, mas não vamos inventá-la ainda. Isso não é êxtase, eu tenho experimentado êxtases, êxtases muito longos. Não há nada para fazer, nada para ver, porque você tem um sorriso de felicidade, alegria. Mas você não tem que deixar este corpo, ou deixar uma dimensão ou outra.
Isto é dizer que não há nada, há apenas essa evidência dessa alegria, o que Betty chamou de grande alegria, é isso. Júbilo. Você realmente vê, porque você vê concretamente que todos os outros estão em você. Não é uma ideia, um conceito, ou quando você absorve o universo, é porque é vivida a cada minuto. Então, sendo vivida a cada minuto, assim que você fica nesse estado, e não apenas aprendendo a ser, como fazemos, mas é óbvio que penso que, como você diz, isso retorna. Então, na sua opinião, permitirá, como você diz, dissolver a história da criação, a matriz, o mundo do carbono, tudo. Sim, porque esta alegria é a primeira alegria da primeira consciência. Saímos do silêncio absoluto, da perfeição total, do amor total, experimentamos o fato de nos vermos neste estado, a primeira emanação da forma e da primeira consciência. Então lá nós não apenas rebobinamos o filme, mas nós nos juntamos ao tempo zero. Eu não tenho uma explicação melhor, e é exatamente isso, porque neste tempo zero, e eu vos lembro de que você não precisa de vibração, fogo do coração. Apenas pense corretamente, eu não lhe peço para elaborar conceitos, matemáticas ou outras coisas. É assustadoramente simples, deve permanecer simples, isto é, tudo o mais se torna a ocasião. E eu nem sequer falei de relacionamentos e situações, porque o mais importante, eu digo hoje, porque eu verifiquei novamente esta noite, que a coisa mais importante é a essência do outro, porque é o que você se torna realmente e concretamente. Mas precisamente este estado de alegria também pode alimentar este princípio da vida. Não, de forma alguma é mais possível, nós não podemos criar com isso. Desde que você disse, aqueles que tinham vivido estavam começando a abrir suas consciências para os sonhos. Não, eles viveram as outras dimensões, não é proibido revivê-los aqui. Há alguns que vivem a sexta raça de raiz. Eu me vi aqui com o bico da águia de Altair, com as águias da águia, asas do Elohim. É ótimo, mas não avança o Schmilblick. Nota. Expressão francesa para objeto imaginário criado por Pierre Dac, segundo o qual este objeto é absolutamente inútil e pode portanto ser usado para tudo porque é rigorosamente integral. Mas por outro lado essa alegria sem objeto, sem sujeito, usamos a essência do outro para reabsorvê-lo em nossa essência. A alegria está aí. Se você não tem essa alegria, é porque você não pratica corretamente. E, de fato, ao absorver a centelha divina do outro, aquele que se dispersou por toda parte, é como se nós nos reuníssemos no um. Reúnam-se. Passamos do múltiplo ao 2, da dualidade ao 1, e esse um vivido junto no acolhimento, leva ao zero, o tempo zero. Obviamente, existe uma grande alegria, faça-o, é o melhor que posso lhe dizer. Mas já está feito. Não neste nível, porque lá você passa pela pessoa, essa é uma diferença fundamental. Você não tem que, por exemplo, para aqueles que sentem as vibrações, quando você acolheu o outro, você sentiu que tornou-se o outro, ou que o outro estava em você. Mas não há dúvida disso. Nada como a alegria de cruzar com uma pessoa, você coloca o amor, você não a conhece, e ela sorri para você. Sim, é exatamente isso, em todos os lugares, eu vi isso em todos os lugares. Risos. No meu bairro, é comum. Sim, mas faça isso o tempo todo. E lembre-se, se por uma razão ou outra, como todo mundo estava entediado um X ou Y, queremos resolver este estado de distância, mas vamos instalar este campo. A alegria é um campo morfogenético, é o 100º macaco, mas vai ser isso. Mas mesmo às vezes, eu não sorrio ainda. A intenção é o suficiente. E os outros sorriem para mim.
Sim, 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 é exatamente isso, não é nada, além disso. Portanto, não ponha um martelo na sua cabeça, não sinto as energias, não sinto as vibrações, ou, se você não fizer isso, é porque você se opõe a isso. Não pode falhar. A partir do momento que você não está nos conceitos, ou você não está dizendo o que é que você vai fazer ao outro, ou o que for, não se preocupe com o que se vai fazer. Se ele cura, tanto melhor. Se não curar, tanto melhor. Se morrer, bem. O que é importante não é o resultado. De novo, é o pensamento que você colocar nele. Essa intenção de amor desencadeia a alegria, não posso te dizer melhor. E também desencadeia algo de fora, parece que o tempo está mais bonito, a luz é mais bonita. Mas é a verdade, é a mais estrita verdade. Não é um não diria. É o que acontece. Eu vi, por exemplo, o sábado onde o satsang foi interrompido, eu quase estrangulei todos na casa. Depois que saí me acalmei. Lá estava eu na alegria porque eu disse a mim mesmo. É inútil ficar com raiva mesmo que foi vivida. E apareceu o Sundog, nota. Um parélio, ou Sundog, na meteorologia, é um fenômeno óptico atmosférico que consiste em um ponto brilhante à esquerda, e ou, à direita do Sol. Fonte. Wikipedia. Nibiru apareceu e você mudou completamente o clima, e a reunião continuou 2 horas depois na casa de outros amigos, que não tem nada a ver com espiritualidade, onde eu mantive o mesmo estado de amor, e onde todos os elementos responderam, os pássaros, e além de todos aqueles que gostam das canalizações, Bidi, Aba, Sapsons. Todos aqueles pássaros, eles descrevem tudo isso. São sinais ainda fortes quando você tem um pássaro que pousa. Então eu não sei o que mais é necessário. Então você não pode trapacear com isso. Se você realmente faz isso e concretamente, você só pode experimentar essa alegria. As borboletas também, com certeza. Toda a natureza fala com você nestes casos, e não é complicado. Não há necessidade de posturas, vibrações de medidas de conceitos, nada. É acessível a todos, e há necessidade de muitas pessoas que vivem porque efetivamente, é o 100º macaco. Então, onde vamos nos espalhar? Não é a energia do fogo que pode ser assustadora, é a energia da alegria e do amor. Quem pode recusar isso? Doçura. Dê-me um único indivíduo nesta terra, mesmo o que estiver mais à sombra, não pode recusar isso. Você fala com ele sobre o amor, ele pode estar com medo. Ele pode dizer que você é louco. Mas essa alegria, eu chamo de alegria porque eu não sei como chamar isso. Mas você tem um sorriso. É isso porque você não tem ideias preconcebidas, nem no final, nem no fogo, nem nos arquétipos, nem em nada. Você está totalmente disponível no momento presente, e nesse momento presente, acontecendo neste momento a alegria. Porque você reconhece o outro não através da forma, dos laços, mas além de qualquer aparência, e de qualquer cena teatral. Naquele momento, o único resultado possível para você, mesmo que o outro não vivenciou, você o acolheu, não é grave. Desculpe-me, mas às vezes, quando você sorri assim com alguém que você conhece, você vê um vislumbre de surpresa, e então ela sorri como se tivesse que sorrir. Mesmo o mais perverso, até mesmo o policial que está lá para verbalizá-lo, é real. Não há nada mais concreto, mais tangível e mais eficaz, porque quando você fala sobre fogo, há pessoas que estão com medo. Quando você fala de amor, há alguns que estão com medo, ou que te tomam por um louco. Mas essa alegria que estará impressa em você, que talvez não esteja impressa em todos os outros que você absorverá em essência, é extremamente contagiosa. Você mesmo diz no seu bairro, eu os vejo em todos os lugares que vou.
Se estou nesse estado de espírito, não há necessidade de entrar em vibração nem nada, e tenho essa noção de alegria e amor à frente. Mas tudo está indo bem e não pode ser diferente. Então, o melhor campo a causal da física do centésimo macaco, só pode estar aqui e não é amor, porque o amor, mesmo as pessoas que estão abertas para o nível vibratório, que não querem ouvir sobre isso, por motivos próprios. Eles têm uma conotação de amor, é diferente. Porque nós temos toda a experiência de amor e sofrimento condicionados, enquanto a palavra alegria não há nada por trás, e essa alegria não pode ser simulada, não é excitação, não é a exaltação, é algo que é, uau, e ninguém pode recusar isso, ninguém. É impossível porque desvia a pessoa, fecha os conceitos, fecha a mente, desvirtua as definições que temos em nós de amor, fogo, elementos e tudo aquilo. Resta apenas esta palavra, alegria, mas essa alegria é mais, é tão diferente de outras alegrias ou satisfações. Até mesmo o êxtase que você tem que concordar que, sim, esta é a solução e não lhe faz perguntas sobre se será vivida, se será curada, se causará o tempo zero. Isso necessariamente leva a isso, é óbvio. Então o contágio, que é mais para epidemia do que pandemia, é um campo mórfico. Então é uma ressonância informacional, que será transmitida desde o início pela consciência crística em todos os indivíduos, enquanto o fogo do amor, há alguns que se recusam. Eu tinha por cuidado pessoas abertas, irmãos e irmãs abertos, onde quando eu me apresentava, eles fechavam a porta, não importava, não sei porquê. Eu não tenho que julgar, mas com alegria é impossível. Mas esta manhã nós fomos ao Dragão. Sim. Eu achei que havia alegria na natureza. Sim, claro. A alegria que eu não conhecia antes. Absolutamente. Uma abertura da natureza, uma alegria. Então talvez porque eu estava na alegria, eu não sei, é por isso que eu não queria falar sobre isso. Eu disse para mim mesmo, talvez seja você, como diz o Bidi, vem de você. Não, há muitas pessoas que percebem isso. Ah, bom. Apesar do marcador, a natureza se abre, ela está na alegria, ela responde quase. Ela nos invade. E o que é chocante, o conceito de alinhamento. Mesmo que façamos 3 alinhamentos precisos, domingo, segunda, terça-feira, não há necessidade de ninguém, nem de aba, nem de indivíduos. Ao vivo, tão simples quanto possível, o que você tem que viver. Se você tem que ficar em casa, você fica em casa. Se te chamam, faça-o. Como dizia Oma, o amor antes. Mas este estado metamórfico de tempo zero, que é pura alegria, não podemos nem falar de alegria em primeiro lugar, porque ela ainda se refere a uma origem. Mas se queremos dar um nome, até mesmo Ananda Moyi chamava de Satchit Ananda, mas é Satchit Ananda sem precisar desaparecer. Não é preciso ficar em um canto e ficar em um assento por 20 anos, então viva, seja a vida, e não essa vida aqui, é só isso. E quando você encontrar essa alegria, ela vos embala, vos satisfaz e preenche-o, e você se satura completamente dela. O que você ainda pode argumentar a nível pessoal, a nível de doença, de qualquer coisa, qualquer coisa. E essa alegria eu não constatei 24 horas por 24 horas, mas durante o atendimento, onde penso nisso, porque agora é preciso pensar nisso, não é um hábito que se pega com facilidade, mas vai se estabelecer facilmente. Esse hábito de alegria não leva a nenhum cenário, nenhuma dimensão, nenhuma vibração, e aí nós tocamos o tempo zero, mas não desaparecendo, não nos estabelecendo no absoluto, como vivíamos em 2012. Estou na minha pequena nuvem, é o êxtase, o resto não existe, é ilusão.
Todos nós sabemos que esta é a ilusão, mas o problema é que a ilusão deve se resolver agora, e só pode ser resolvida por essa alegria, porque essa alegria não existe. Não é nem conotada como quando você fala de amor. Quando você fala de amor incondicional, o outro sempre se referirá em seu pensamento, em sua história, em relação à sua história, e em relação a tudo mais. Enquanto a palavra alegria, me desculpe, em todas as línguas, você é capaz de diferenciar a intensidade de uma alegria, se é com objeto, se é sem objeto, se é sem sujeito ou se é condicionado. Você não tem nenhum pré-requisito em sua cabeça, e em sua experiência, que possa se opor. Além disso, é tão óbvio quando se vive, e este elemento de alegria não é acessível pelo fogo, que se chama o braseiro do amor, ou pela ascensão vibratória. É acessível pelo acolhimento que prefigura o desaparecimento, neste estado de amor indescritível que só o fogo não pode propor ou realizar. Ele pode impulsionar a coisa que foi feita, mas agora o receptáculo deste fogo não deve mais ser fogo, mas água. Somos feitos de água, então quanto mais você deixar essa alegria fluir de você, pelo olhar, pelo sorriso, nos alinhamentos que vamos fazer por 3 dias ou curas, chama-a de cura, se quiser, mas a testemunha, o marcador disso é a alegria. E você não pode se enganar, porque você vê isso em você vê isso na natureza, você vê isso com as borboletas, você vê isso com os seres, você vê em tudo. Então não há ninguém que nos impeça de ficar 24 horas por dia. Apenas estas 24 horas não é feita em 1 minuto. Por enquanto estamos aprendendo. Já quando eu estou no atendimento noturno, é mágica, eu vou querer continuar a tratar todas as noites. Mas esse também não é o objetivo, mas o objetivo é ser assim o tempo todo. Nós vamos fazer isso. É isso que se opõe, é só a nossa pessoa, as nossas histórias, os nossos conceitos. Quando começamos a pensar, a gosto, não gosto, aí saímos disso, aquilo, nem sempre deixamos de amar ou amar alguma coisa, ou alguém para ser feliz. Mas apenas o que vamos gerar como um campo mórfico que você nem sabe onde está no nível das auras, ou parentes, ou corpo de eternidade. Eu não me importo, mas é algo concreto. Quanto mais você dá essa alegria simplesmente sendo o que você é, mais alegria estará em todo lugar. E não há mais obstáculos a arquétipos, de concepção de amor, porque aquela alegria, quando você a vive, não tem problema de mente, de reconexão, de saber o que possa ser como essa alegria. Ela preenche tudo. É claro que é amor. Mas é o amor manifestado neste mundo, isto é, não apenas pelo poder do amor, o fogo ardente de outras dimensões, mas também pela receptividade da terra, pela água e pelas mães geneticistas que criaram aquilo que te permite se queres não perceber. O espírito que flutua nas águas e que faz a criação, mas o decreto, isto é, encontramos o momento inicial que é um momento de pura alegria. E sua mente ou seu personagem não pode fazer nada contra isso, mas é algo que você primeiro tem que aceitar e viver. Quando você já experimentou uma vez, eu garanto a você que você não tem outro objetivo a não ser este, e isso é feito sozinho, porque você estará como um idiota. Se em algum momento você disser, é isso, estou com raiva disso, você se lembra da alegria. Você entra direto nisso, e acabou, é instantâneo. Então não há nada de mais você treinar em uma reação, uma resposta, na dualidade, ou caráter. É claro que o personagem vai estar aí até o fim, mas ele é revestido, não só um manto azul de Maria ou o canal mariano, ou ondas em todos os lugares. Ele está dentro dessa alegria, e nessa alegria ele é puro. Não vamos colocar mais qualificativos, mas você tem a obrigação de reconhecê-los. Você não pode se fazer qualquer pergunta em relação a isso, e é óbvio.
Você não pode evitar a pergunta, porque não é complicado viver. Não é como o amor, é o fogo vibrante, é o fogo do ego, é o fogo ímpio, porque o testemunho ali é a alegria. Quer você tenha vibrações ou não. Na alegria, eu acho que existe amor. Sim, é uma alegria de amor. Na natureza o que eu senti, é essa alegria, mas por trás houve esse amor. Sim, mas o evento é alegria, não importa para as pessoas que não vivem o amor, vibrações, eles também terão essa alegria. Pela alegria necessariamente o coração será instalado. Emanação da alegria. Eu não sei se está certo, mas isso me lembra da música de Charles Trenet. Há uma alegria que é maravilhosa. Sim, claro, foi colocado no mês de maio. Na minha opinião, quando ele canta Lamer, me conecta ao oceano cósmico, eu sinto isso com frequência, o choro me invade. Sim, então se você quiser, vamos evitar intermediários como o mar, as músicas, tudo isso é verdade. É pessoal, mas eu queria compartilhar, não sei se fiz bem. Sim, mas você tem que ser assim sem o apoio da música agora. Sim, com certeza, mas me ajudou antes de falar sobre isso agora, eu já pratiquei. Sim, há muitas pessoas com as músicas. É por isso que nós revelamos as músicas dos anos 80, e tocamos todo esse jogo em maio e junho, o que permitiu que muitas pessoas acordassem. Mas assim que estiver acordado, mais uma vez eu repito, porque agora eu vivo de certa forma enquanto vivi o fogo do amor, as jornadas dimensionais, as trocas de alma, as trocas de amor, consciência. Mas nada disso, seja qual for a beleza, a exatidão do que foi vivido, não se aproxima nem se distancia dessa alegria. Eu não posso dizer melhor. Agora eu vou te dizer, eu não tenho nenhuma maneira de mostrar-lhe o exterior, nem mesmo enviar-lhe energia ou fazer você meditar. É você que tem de fazê-lo, e há alguns que espontaneamente ouvem música na natureza, mas isso não é só na natureza. Isso deve tornar-se uma constante, e não há nenhum esforço a fazer. Você só precisa o esforço da intenção e do pensamento que transforma nisso, porque você viveu, você sabe o que é, e o que você viu. Quanto mais você revivê-lo, mais forte ele será. E mais você vai acolher simplesmente olhando as pessoas que passam na rua. Não é o que faremos às 3 noites de domingo, segunda e terça-feira, depois que ela for adquirida. É da responsabilidade de todos que são vibrantes, não vibrantes, felizes, não felizes, em viver isso. E quanto mais você viver a si mesmo, com o tempo, e eu não falo em número de pessoas, mais você vai imprimir no campo mórfico da Terra, da consciência crística, a alegria. E em nós se tornará natural. Mas é natural, vai se tornar natural, porque é o nosso estado natural, e você vai se ver, perceber nos vivos tudo o que lhe resta. As mudanças de humor da pessoa, os olhares que você pode usar às vezes, e aqueles que não são justos, são dissolvidos imediatamente. Mas isso não te interessa mais porque é passado, e que é queimado não mais pelo fogo, mas por essa alegria. E por trás dessa alegria é claro que há amor. Mas deixe que esta inteligência da luz, este fogo de amor assuma a aparência e manifestação de alegria. Porque esta alegria, qualquer ser humano, seja em religião, em uma seita, sozinha, ou casada, é universal, muito mais que amor, porque todos podem se reconhecer nessa alegria. Você não pode se reconhecer. Ao contrário do amor, há quem diga: sinto o fogo, estou apaixonado, é inútil. Então, a partir do momento em que você vai viver uma vez, e é por isso que vamos fazer o trabalho coletivo, porque, obviamente, irá acelerar o efeito de bola de neve multiplicador. Mas após isto, o processo não está terminado. É você quem todo dia deve ser assim.
E quanto mais você for, mais você estará em satisfação e contentamento, menos você será incomodado pelo tempo, pelo espaço, pelas pessoas, pelos relacionamentos, mais você permanecerá nesse estado de pura alegria, e isso é tudo. E tudo está terminado quando você chega lá, ao passo que apesar de tudo que se fez, uns e outros em qualquer nível que seja, nos vulcões, nas dimensões, nos cuidados, o cuidado mágico, o extraordinário, temos que realmente notar que dentro é assim, mas nem sempre acontece o mesmo do lado de fora. Sim, mas tinha que ser feito de qualquer maneira. Tinha que ser feito. Não é uma questão de negar o que foi feito, é agora uma questão de transmutá-lo nesta alegria. E se você é capaz até de estar acordado na frente daquele que vem para te chatear, com a administração, com impostos, você faz a mesma coisa, mas tudo vai mudar, e mesmo que não mude, você vai ficar na alegria, e essa alegria é mais do que contagiosa. É um campo mórfico, é pura informação, não é nem energia nem níveis vibratórios, é algo que se torna natural. Uma vez que você a experimentou uma vez, e eu a experimentei há 3 dias nessa intensidade, não há imagem em relação ao êxtase, samadhi ou até mesmo jornadas dimensionais, desde que há apenas alegria. Não há nada, não há decoração, não há ninguém, e ainda assim você passou por pessoas para fazer isso, desde que você reabsorveu a essência do outro, mas é isso. É a única coisa agora que há para fazer e toda a sua vida. Suas férias, mesmo nas coisas mais chatas, mesmo com tomates em seu jardim, com qualquer coisa, mesmo com algo que te incomoda e bem, se você fizer isso naquele momento, você vai viver e tudo se resolve sozinho. E essa alegria é gozo. É um prazer total, assim, sim é, aqui, então é como você disse que aconteceu com seu carro, conseguir rir mesmo do absurdo e das coisas mais dramáticas. Isso não significa não se importar, como eu disse ontem, é passar por isso, ir nessa alegria e a alegria acabará com todos os inconvenientes. Ela faz isso muito bem. Isso sempre me faz rir de novo. Sim, sim, e quando você estiver lá, várias horas por dia, independentemente de alinhamentos, compromissos, ou horários em que você decida fazê-lo, e você realmente verá como Franca disse, que você pode fazer isso na natureza, e como já é o caso de muitos meses. Mas nós simplesmente não tínhamos a consciência. Agora com lucidez que temos, está terminado. Você não tem sequer que se questionar. Você vive essa alegria. Você emite essa alegria sem querer nada, sem pedir nada, desde o momento em que absorve uma essência. Sim. Por que não fazemos isso para todos os animais? Porque, mas já foi dito, você tem que fazer isso em todas as consciências. Mas porque a princípio, não se esqueça, que somos nós humanos, pobres humanos, que resolvem a equação. Então o mais importante é o humano, o resto será feito. Os animais respondem imediatamente a isso. Assim que você está nesse estado de alegria, as pessoas que ouvem têm pombos, pintacilgos, todos os tipos de pássaros que vêm à janela durante todo o tempo de permanência. Não é um sonho. Há muitas borboletas chegando em você, perto de você. Eu sei. Essa é a magia do amor, a magia da alegria, a magia da evidência, e agora eu entendo melhor quando falamos de evidências. É claro que vemos as evidências, quando viajamos as dimensões, quando quebramos os conjuntos, os arquétipos e quando voltamos, ainda estamos lá. Mas aqui você está lá, mas na alegria, é muito simples, não pode ser mais simples. Se você disser o contrário, não é só porque você não viveu, mas você coloca sua mente antes de tudo.
Essa alegria ela não precisa de arquétipos, ela não precisa de Jesus, ela não precisa de Maria, ela não precisa de Abba, ela não precisa do vizinho, ela não precisa de ninguém, desde que você esteja passando por pessoas. Mas faça isso com humanos, os animais seguirão. O mais importante é realmente o humano, não porque seja mais importante que o resto, mas porque somos o teatro das operações, somos o lugar da resolução. Então, quanto mais você alimentar isso, mais você viverá, mais se estabelecerá como um hábito. Forçosamente nesses momentos você não tem mais dor, você não tem nada. Você realmente tem que ser louco para recusar isso, ou procurar outra coisa. Portanto, esta não é apenas a solução, mas também é óbvia, tanto para o tempo coletivo, como antes mesmo do tempo coletivo, para permanecermos permanentemente nessa alegria sem esforço. E eu garanto que quanto mais nós estivermos nesta alegria, menos você será parasita de sua mente. Que entidades que você quer, ou o humor ou a dor. Porque é resolutório totalmente, porque, como eu disse, nós expandimos tanto os campos da consciência, e ao mesmo tempo os retraímos totalmente com total lucidez, e somos tudo e nada ao mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma pessoa, através da pessoa, e isso está terminado, e está acessível a todos. Não há nenhuma necessidade preliminar, de energia, de vibração, sentir as coroas. Isso não são álibis, e uma vez mais, uma vez que seremos numerosos, independentemente de compromissos. Depois de colocar tudo isso no lugar, será mais fácil. Sim. Mas antes eu sempre senti amor na natureza, mas esta é a primeira vez que sinto essa alegria, então tem algo que aconteceu, risos. Ainda são os 40 dias que tivemos para tocar cornetas com as canções, as músicas, as viagens, felizmente houve isso. Espere, a anomalia primária foi o evento mais importante para acabar com a consciência. Apenas pensei que, de fato, especialmente depois de ver o flash de luz branca, que também foi identificado como vindo de eu não sei onde, e que aconteceu por volta de 13 de junho no 40º dia. E, 14 de junho, eu sabia que tinha acabado. Mas em minha mente, eu anunciei o evento de Carrington, nota. Tempestade solar de 1859, também conhecida como evento Carrington, Wikipedia, porque eu pensei que poderia ser o Sol, o que você vê quando estou lá em cima. Não tem nada a ver com o que eu vejo aqui, mas de qualquer forma, ele está lá desde o dia 14 de junho, mas acabou como eu disse há 2 dias. Ok, fizemos tudo, mas agora é a alegria, isso é tudo. Não procure o meio-dia às 14, não procure por vibrações, não procure por outra coisa, além do que não se procura, vive-se. Não é meio-dia às 14 horas, mas 13 horas. Risos coletivo. São 13 horas, vamos parar, o satsang será muito importante porque permitirá que as pessoas refinem. Tradução do francês. Edmundo Dantes Pacheco. Jean-Luc Caillon, 3 de julho de 2018. Les Transformations.